Meu nome é Samuel Richter. Se você está assistindo a isso, significa que minha tentativa de divulgar essa informação foi bem sucedida, pelo menos por enquanto. Não sei quanto tempo tenho antes que me silenciem. O que descobri pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a história humana e sobre a própria Terra. E talvez algo muito pior. Por mais de uma década, dediquei minha vida à arqueologia, explorando os recantos mais remotos do planeta em busca de vestígios do passado. Mas nada poderia me preparar para o que encontramos em um local isolado da Sibéria, uma região tão inóspita que poucos ousam pisar lá. Tudo começou quando uma empresa petrolífera russa perfurava a tundra congelada em busca de novos reservatórios de gás. Em vez de combustível fóssil, encontraram algo inesperado: um colapso no solo, revelando uma fenda profunda na terra. Um geólogo do projeto, intrigado, desceu para investigar. As transmissões que ele enviou de dentro do buraco eram desconexas, erráticas. Falava sobre estruturas impossíveis, sobre símbolos nas paredes que pareciam se mover quando não estavam sendo observados. Então, o rádio ficou em silêncio. Foi quando meu instituto recebeu o chamado. Junto com minha equipe, embarquei na jornada até aquele canto desolado do mundo, enfrentando um trajeto exaustivo de aviões, trens e caminhões atravessando o gelo eterno. Chegamos à base montada pelos russos e fomos levados diretamente ao local. O que vimos nos paralisou. A entrada da fissura, agora expandida, se abria como a boca de um monstro faminto, devorando a neve ao seu redor. O ar ao redor parecia mais frio do que deveria ser. O GPS começou a falhar conforme nos aproximávamos, e os equipamentos eletrônicos apresentavam interferências esporádicas. Havia algo ali, algo invisível, mas inegavelmente presente. Ao entrarmos, as luzes de nossas lanternas revelaram padrões esculpidos na pedra. As marcas não se pareciam com nada que já tivéssemos visto antes. Eram angulares, simétricas, mas ao mesmo tempo distorcidas de uma maneira que desafiava nossa percepção. Dr. Liev Antonov, um dos melhores geólogos do mundo, murmurou algo sobre como as formações não podiam ter sido feitas por mãos humanas. Elas eram muito antigas e muito precisas. Então, encontramos a passagem. Uma entrada semicircular, escondida sob camadas de sedimentos, levando a um corredor que parecia descer para o próprio coração da Terra. A arquitetura era estranhamente geométrica, como se tivesse sido projetada por algo além de nossa compreensão. E lá, no fim do corredor, uma porta metálica. Ao tocá-la, senti um formigamento percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica estivesse passando por minha pele. Mas não era eletricidade. Era algo mais profundo, algo primitivo. E no fundo da minha mente, um sussurro, quase inaudível. Então, um som ecoou pelas profundezas escuras atrás da porta. Algo estava lá dentro. Nos dias seguintes, tentamos abrir a passagem. A cada avanço, a sensação de mal-estar aumentava. Antonov começou a ter pesadelos. Outro membro da equipe, a doutora Helena Raskov, desapareceu na terceira noite. Seu equipamento foi encontrado na entrada do túnel, mas não havia rastros seus. Apenas suas pegadas indo para dentro da escuridão. E nenhuma voltando. Fomos obrigados a interromper a missão, mas não antes de Antonov fazer uma última tentativa de decifrar os símbolos. Ele descobriu um padrão, uma sequência, que quando pressionada em pontos específicos ao redor da porta, fez com que ela se abrisse lentamente. Um frio insuportável emanava da escuridão, e um odor metálico e enjoativo encheu o ar. Ao entrarmos, encontramos uma vasta câmara subterrânea, iluminada por um brilho fraco que parecia emanar das próprias paredes. No centro,
Havia um pilar com inscrições detalhadas, mostrando figuras humanoides em adoração a algo colossal e sem forma definida. Mas o que mais nos aterrorizou foi a presença de artefatos que claramente não pertenciam à Terra. O material de que eram feitos não correspondia a nenhum elemento conhecido. No momento em que tentamos coletar amostras, algo mudou na câmara. A estrutura pareceu reagir à nossa presença, e os símbolos começaram a se rearranjar, formando padrões hipnóticos. O ar ficou pesado e um som ressoou ao nosso redor. Algo entre um gemido distante e um zumbido eletrizante. Uma sensação de estar sendo observado tomou conta de nós. Era como se algo estivesse despertando. Foi então que percebemos, não estávamos sozinhos. Sombras começaram a se mover. Formas humanoides, mas erradas, como se algo estivesse tentando imitar o formato humano sem realmente entendê-lo. Elas emergiam da escuridão e depois desapareciam. Antonov entrou em pânico e disparou contra uma das sombras, mas a bala atravessou a figura sem efeito. Ela apenas olhou para ele e ele caiu no chão, como se sua energia vital tivesse sido drenada. Corremos, abandonamos os equipamentos, deixando tudo para trás. Saímos da câmara e a porta se fechou sozinha atrás de nós. Quando chegamos à superfície, a base estava abandonada. Não havia sinal dos russos, apenas vento e neve. O rádio estava mudo. A sensação de sermos observados não cessava. Antes de partirmos, instalei câmeras ocultas ao redor da fissura. O que elas registraram nas noites seguintes ainda me assombra. O vídeo mostra as sombras emergindo. Elas não estavam presas lá dentro. Elas estavam saindo. Mas a última gravação foi a pior de todas. No último frame antes do sinal ser cortado, uma dessas figuras virou-se para a câmera. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e opaca. Mas eu sabia que estava olhando diretamente para mim. Agora, estou aqui, tentando espalhar essa história antes que me façam desaparecer também. Se você ouviu isso, compartilhe. Espalhe a verdade, porque algo está lá embaixo e não está sozinho. Eu nunca deveria ter voltado. Depois de escapar daquela câmara amaldiçoada na Sibéria, passei meses tentando esquecer. Mas como se esquece algo que te persegue até nos sonhos? Toda noite, via aquelas sombras movendo-se na escuridão, ouvia o zumbido arrepiante ressoando em minha mente. Era como se algo tivesse se ligado a mim, algo que não pertencia a este mundo. E então, começaram os desaparecimentos. Primeiro, foi um dos técnicos do laboratório. Ele era o único, além de mim, que assistiu às gravações das câmeras que instalei na fissura. Uma semana depois, ele não apareceu mais para trabalhar. Seu apartamento estava trancado por dentro e não havia sinal dele. Apenas a tela de seu computador, ligada, mostrando estática. Depois, foi o doutor, Liev Antonov. Eu sabia que ele tinha sobrevivido à expedição, mas não estava bem. Ele me ligava à noite, dizendo que via coisas se movendo em sua casa, sombras que não deviam estar ali. Então, um dia, recebi uma última mensagem dele. Eles estão me observando. Eu cometi um erro. Não há como fugir. 2 horas depois, seu carro foi encontrado abandonado na estrada. Motor ainda ligado. Portas destrancadas. Nenhum sinal dele. Foi quando percebi que não importava o quanto eu corresse. Eles viriam atrás de mim também. Então, fiz a única coisa que poderia fazer. Voltei para onde tudo começou. Retornar à Sibéria foi mais difícil do que da primeira vez. O local da escavação havia sido selado. A empresa petrolífera negava que algo tivesse sido encontrado lá. Mas eu sabia a verdade. Usei meus contatos para conseguir um helicóptero.
Quando sobrevoamos a região, a base estava abandonada. Mas algo estava errado. A fissura não estava mais lá. Onde antes havia um buraco profundo na tundra, agora só restava gelo liso, como se nunca tivesse sido perfurado. Mas eu sabia que aquilo não era natural. Algo, ou alguém, havia apagado qualquer vestígio da descoberta. Pousei mesmo assim. O silêncio era absoluto. Sem vento, sem animais, apenas um vazio sufocante. Caminhei até onde deveria estar a entrada e senti um arrepio na espinha. A superfície do gelo não era completamente lisa. Havia marcas, como se algo tivesse rastejado dali para fora. E então vi. A umidade do ar formava uma leve condensação, revelando algo invisível se movendo diante de mim. Uma silhueta alta, humanoide, mas sem detalhes. Apenas uma presença sem forma definida. O tempo congelou. E então, ela sussurrou. Não com palavras, mas com um eco dentro da minha mente. Você trouxe a chave. Agora, abra a porta. Foi quando percebi. Eu nunca escapei. Eu era apenas um emissário. Algo passou comigo. Algo que estava esperando o momento certo para completar sua missão. E agora, era tarde demais.